Boa noite, amigos do RD. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo na continuação do livro de João. E agora, onde o irmão Manuel parou, e foi uma bênção, a continuação dos versículos 29 ao 34. E que preciosidade são esses versículos! 6 versículos que têm mensagens poderosas para mim e para você. A palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte, João, aqui o João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus, e clamamos, ó Pai, a Tua presença neste momento, no nome santo de Jesus. Pai, que as Tuas palavras, ó Deus, sejam vivas, ó Pai, dentro de nós e através de nós, que o Senhor, Santo Espírito de Deus, nos dê o entendimento necessário. Nos submetemos nesse momento, Pai, à Tua palavra, que ela venha falar, Senhor, através dos meus lábios, que o Senhor me use, Deus, tanto para falar para os meus irmãos que estão me ouvindo, mas também, ó Deus, para falar para mim, ó Deus. Quanto nós necessitamos de ouvir, meditar a Tua palavra, estudar, Senhor. Então nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos dá entendimento e sabedoria, Pai, discernimento na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o versículo 29 melhor, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus. E aqui ele está se tratando daqueles assuntos que o irmão Manuel explicou, onde João Batista está dando um testemunho, né, de quem ele é e de quem é Jesus, falando que após ele viria outro, e que esse outro ele não é digno nem de amarrar as suas sandálias. Então, após isso, no dia seguinte, João viu aquele de quem ele falara, de quem ele foi preparado para anunciar esse caminho, para preparar esse caminho. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus. E ele diz algo tremendo. Ele viu Jesus que vinha para ele, ao encontro de João. E João aponta e diz: eis aí, para aqueles que estavam ali ouvindo as suas palavras, o seu testemunho, eis o Cordeiro de Deus. E essa parte, o Cordeiro, tem algo tão profundo. O Cordeiro. Quando nós olhamos para Gênesis, lá no começo da história, por isso que nós entendemos que é um Deus eterno, poderoso, e que o seu plano é desde a fundação do mundo, é eterno. Ele já sabia de todas as coisas, pois ele é onisciente. Por isso que João diz: ele é antes de mim. Louvado seja o nome do Senhor.
o que significa o cordeiro que João diz? E para que foi que ele veio? O que é que esse cordeiro de Deus veio fazer? Ele veio fazer milagres? Ele veio tão somente andar no mundo? Qual o motivo que ele, o Filho de Deus, que ele diz no versículo 34, e eu vi, tenho testificado que este, Jesus, é o Filho de Deus. O que foi que o Filho de Deus veio fazer à terra? Qual a necessidade tão importante desse Filho de Deus, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco, ter vindo e que toda a história se consumasse nele, na pessoa de Jesus Cristo? E por que ele é o Cordeiro? Como podemos entender um Deus Todo-Poderoso ser mencionado como um cordeiro que é manso e que aparentemente pode ter uma visão de frágil, de que precisa de ajuda? Por que será? Qual o motivo? E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vejam que ele não diz os pecados no plural, ele diz o pecado. E ele aqui, ele não diz que ele veio encobrir os pecados. Ele aqui não diz que ele veio para promover o pecado. Não. Ele veio para tirar o pecado. Para tirar a culpa do pecado. Para tirar a dívida do pecado do homem para com Deus, que é 3 vezes santo e que não tolera o pecado. Nenhum homem, nenhuma religião pode satisfazer a dívida do homem com Deus, pois o próprio Deus foi quem proveu o resgate, aquele que pagaria cabalmente, que pagaria de uma forma plena, de uma forma perfeita e agradável a Deus. Só Ele mesmo, que é a mesma essência de Deus, o mesmo caráter, Ele é Deus. É por isso que o cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões. Porque todas as outras religiões ensinam que o homem é quem faz sacrifícios para agradar o seu Deus. Mas o cristianismo é diferente, por isso que é loucura para o mundo. Porque no cristianismo foi o próprio Deus quem se sacrificou pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse cordeiro aqui é aquele de Gênesis lá do início. Capítulo 22. Aquela história que Abraão está levando o seu filho. E diz, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, o filho da promessa, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com holocausto num dos montes que lhe indicarei. Que grande prova! Mas o versículo onde eu quero chegar é o versículo 8. Quando Isaque indaga o seu pai: onde está o cordeiro que iremos sacrificar? E Abraão responde: Deus mesmo
há de prover, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E nós sabemos o restante da história. Deus proveu ali de uma forma literal com uma ovelha, mas que tem uma profundidade enorme que aponta para um sacrifício perfeito. Cristo na cruz varre todos esses sacrifícios anteriormente feitos por bezerros, por bodes, por ovelhas, cabritos. Ele varre desse altar porque ele é o sacrifício perfeito, não precisa de outro. Ele é suficiente. O seu sacrifício pagou o preço pelo pecado do mundo, a culpa que nos era imputada. Por quê? Porque somos pecadores e o preço do pecado é a morte, foi paga em Jesus. Ele foi o preço que Deus deu. Na verdade, ele foi a solução que Deus mesmo propôs para tirar o pecado do mundo. Meus amados, de início Deus propôs e Deus proveu um cordeiro para a libertação de um menino. Substituiu um homem. Esse cordeiro substituiu um homem. Êxodo 12, 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Páscoa aqui, a celebração de libertação do povo de Israel do Egito. E mais uma vez Deus aponta para esse cordeiro que tiraria o pecado do mundo e que livraria o seu povo. E aqui nas Escrituras nós vemos que um cordeiro foi o suficiente para livrar uma família. Primeiro ele livrou um homem, agora ele livrou uma família. Isaías 53, 7, onde fala do servo sofredor, uma ovelha como indo ao matadouro. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O prenúncio de um cordeiro de Deus, que Deus proveu todas as vezes que o povo estava sem saída. Isaac não tinha condições de sair daquele altar. Israel não tinha condições de sair por suas próprias forças do Egito. A humanidade não poderia sair do pecado sem que fosse da única forma que Deus sempre agiu, Ele mesmo provendo a solução. E aqui vimos que um cordeiro substituiu um homem, um cordeiro substituiu uma família, um cordeiro substituiu uma nação. Mas agora João aponta para aquele que é o sacrifício perfeito de Deus, aquele que liberta o mundo do pecado, da culpa do pecado. Ele nos livra e paga o preço da dívida impagável do homem, com um sacrifício perfeito de expiação, que significa pagar suficientemente o valor que era cobrado e que ao homem é impossível pagar. É sofrer as consequências de outro. Ele expiou o meu pecado, o seu pecado. Pois não adianta a gente saber que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele tirou o seu pecado? Porque aqui o preço foi suficiente para pagar o preço do pecado do mundo. Mas isso não é universal.
ele pagou o preço do pecado daquele que ouve o seu evangelho e crê. Ele é o seu libertador. Ele é o Cordeiro Pascual. Seu. Reflita. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro é vencedor. Apocalipse 5:5 diz: então um dos anciãos me disse, não chore. E ali eles estão desesperados porque procurou-se na terra, no céu e não viu nada, nem ninguém que pudesse pegar em suas mãos o livro de toda a história. Que Deus, o Pai, estava ali com ele nas mãos. E João se desespera, mas um dos anciãos diz: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, o Cordeiro. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui é a consumação que está aberto não mais somente para o povo de Israel, mas para todo mundo. A graça de Deus foi derramada. Nesse preço que foi pago pelo Cordeiro. O sacrifício escolhido por Deus para expiar nossos pecados, pagar, nos substituir naquela cruz que quem merecíamos era nós. Toda a ira de Deus. Foi o pecado que fez Jesus suar sangue no Getsêmani. Não era o medo de ir simplesmente para a cruz ou de receber cuspidas na cara ou de apanhar. Mas era o peso da ira, do cálice de Deus que seria derramado em todo pecador justamente porque Ele é um Deus santo e Ele não tolera o pecado. O pecado é tão mau, tão maligno, que Deus teve que sacrificar o seu próprio Filho amado para sermos libertos do pecado. Por quê? Porque não havia outro meio. Jesus não veio para promover o pecado, Ele não veio para cobrir o pecado. Porque o escravo do pecado, morto por causa do pecado, ele não pode se auto-justificar ou pagar essa dívida que ele não tem como. Ele não tem como expiar seus próprios pecados. Ele não tem como pagar o preço do seu pecado. A sua religião não pode pagar esse preço do pecado. Os profetas que já passaram e foram peças importantes nessa história não são suficientes ou cabíveis para pagar o preço do pecado. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Consolador das nações, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que se não for por Ele ninguém vai ao Pai. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Porque João, no versículo 30, diz: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João sabe, Jesus é eterno, Jesus é Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E aqui, esse batismo com água significa um batismo exterior, que é como se lavasse o homem por fora. Porém, é preciso algo muito maior e profundo. É preciso o batismo do Espírito Santo
que é o novo nascimento e que só vem por meio de Jesus Cristo. E eu não conhecia. 31. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. A comprovação de que ele é o ungido, o escolhido, o Messias, o Cristo. Aquele que toda a Bíblia aponta para ele. Desde os pequenos sinais, como o prover de um cordeiro para livrar Isaac, de um cordeiro para livrar o povo de Israel, celebrando a Páscoa, de um cordeiro anunciado pelo profeta Isaías, e todos os outros profetas apontavam para Cristo, o perfeito, sacrifício perfeito. Cristo crucificado, ele veio para morrer. E morrer por mim e por você. Amados, quando o Espírito Santo desce sobre Cristo, é a comprovação de que este é o Cordeiro de Deus. E os céus se abrem e Deus olha para ele e diz: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. O que isso significa? Esse aí é aquele que foi anunciado. É ele quem satisfaz toda a dívida de pecado que vocês, mundo, tinha para comigo. Somente por ele, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, não há outro caminho. Será que meu sacrifício é suficiente comparado ao sacrifício do próprio Deus pelas criaturas? Meus amigos, devemos refletir nessa profundidade. E eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos transforma interiormente e que nos preenche, porque aponta para Cristo e nos purifica e nos lava e vai nos santificando, levando cada um de nós para Deus, a inclinação verdadeira do homem. O vazio é preenchido com o novo nascimento, a regeneração, que somente por meio de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, isso é possível. Meus amados amigos e irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tenha uma boa noite. Se fosse possível, a gente passaria a noite falando sobre o poder e a obra perfeita de Jesus Cristo. Nos apeguemos a Ele como o bem mais precioso da nossa vida, porque foi Ele que se entregou por mim e por você. O castigo que seria para mim foi imputado a Ele. Uma boa noite.